Guarde-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, ó Senhor, tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Ontem não foi maravilhoso, irmãos? E na presença de quem a gente estava? Dos irmãos, daqueles que seguem ao Senhor. Nós demos bastante risada, né, Rodrigues? Aconteceu até uns fatos, né, Rodrigo? Não, brincadeira, né? Foi muito bom mesmo. Eu garanto, se fosse coisas do mundo, aqueles barrilzão de chope, pinga, lá, caipirinha, podia até ser uma alegria falsa, no final, brigas, discussões, mas nós não saímos, né, todos satisfeitos, felizes, abençoados, e já estão até querendo programar uma feijoada agora, e se nós formos mesmo programar essa feijoada, nós vamos tentar ver aí, conversar com o pastor certinho, para a gente faz um sábado, e programar uma gincana também, né, Suzana? No campo aqui, ó. Um cabo de guerra para as meninas fortes aqui, que quase que eu passei vergonha no cabo de guerra com a menina ontem. Mas foi maravilhoso, porque como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas, o 4. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte das suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Então, irmãos, continue assim, continue firmes, né? Pena que, ó, vamos por si, pelo menos 70% do pessoal que foi lá ontem já tinha que estar aqui hoje, né? Presente, buscar mais, porque é muito bom estar na presença do Senhor. Põe Romanos 8, 31 e 32. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por nós, por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Deus deu o seu único Filho para pagar pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. E quando nós oramos conforme a vontade dEle, será que Ele não nos dá? Se Ele já deu o Filho dEle por nós, será que Ele não nos abençoa com coisas pequenas? Sim, é só orarmos, buscarmos. Mas antes de a gente começar o louvor, nós vamos fazer uma oração, pedindo, todos vocês também orem e peçam, mas não uma casa hoje, não o carro, não uma situação financeira melhor. Vamos pedir, como se diz, mais fé, mais coragem, mais, ajuda eu, para vir mais para a casa de Deus, para buscar mais a presença do Espírito Santo, o que mais? Mais intimidade, mais temor. Vamos pedir isso, porque depois da pandemia, você pode ver, não é só a nossa igreja. Eu converso com os pastores das igrejas lá de Abatiá, todos estão reclamando que o povo esfriou, os irmãos murcharam, e nós não podemos isso. Isso aí ofende até Deus, deixa Deus triste conosco.
Então, vamos nos pôr de pé, porque eu creio, se Ele deu o Filho dEle por nós, Ele também vai dar o Espírito Santo para nos encher, para nos animar, nos reativar na presença dEle. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por dar o Teu Filho, ó Pai, para pagar pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor. E nesta noite, ó Pai, eu lhe peço em nome de todos aqui, Senhor, que o Senhor venha nos dar uma unção, Senhor, uma unção de alegria, uma unção de fé, que o Senhor venha nos encher mesmo com a presença do Teu Espírito, Senhor, com a presença do Espírito Santo, que venha, Senhor, conforme os irmãos também citaram aí, ó Pai, venha nos animar na Tua presença, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, tocar no coração daqueles que se desviaram nesta pandemia, Senhor, daqueles que esfriaram, ó Pai, traz esse povo de volta à Tua casa, Senhor. Manda anjos lá, Senhor. Manda a presença do Espírito Santo na casa desses irmãos, Senhor. Para que eles venham voltar a ter o primeiro amor novamente a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traga, Senhor. Traga o Teu povo de volta, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Porque nós não aceitamos, Senhor, que Satanás vença sobre esse povo, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos no Teu poder, ó Pai. Então, Senhor, nesta noite, Senhor, clamamos, Senhor, pela vida daqueles que esfriaram, ó Pai. Em nome de Jesus. E é pelo poder desse nome, Senhor. Pelo poder do nome poderoso do Senhor Jesus. Eu uso a autoridade que me deste na Tua palavra, Senhor, para expulsar agora, em nome de Jesus, a presença de Satanás nessas vidas. Em nome de Jesus. Demônios, não vou citar nome, nem de vocês, nem legiões, demônios. Eu dirijo essa palavra a todos vocês, demônios. Em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês. Solta tudo que é do povo de Deus, e sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, envia anjos lá mesmo agora, Senhor. Faz uma varredura na casa de cada irmão, Senhor, que esfriou na fé, ó Pai. E até mesmo os que estão aqui, ó Pai. Põe anjos nas casas, Senhor. Em nome de Jesus, e que a presença do Espírito Santo venha mesmo, está tocando na vida de cada um, está aquecendo a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, que a partir dos próximos cultos, o povo começa a voltar para a Tua casa, Senhor, em nome de Jesus eu profetizo isso, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para Jesus. Ô Su, põe para mim João 6, 16 a 21. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu.
Então eles receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela não é convertida, ela reclamando que as finanças estavam difíceis, a mulher estava com câncer, o filho estava mexendo com droga, e não tinha mais aonde ele ter uma situação para reverter aquilo. Aí eu falei para ele, rapaz, põe na mão de Deus, é só Jesus na causa, no teu problema, e nos teus problemas, né? Busca Jesus, rapaz, converta, e preguei um pouquinho sobre nele, né? Aí eu vendo isso aí hoje, eu lembrei dele. Aquele barco não estava numa situação difícil, eles estavam indo, mas do nada, do impossível, apareceu Jesus, andando sobre as águas. Hoje a gente vê isso, alguém já viu um homem andando sobre as águas? Para nós é impossível. Ainda tem que ir com um sapato apropriado ou aqueles patins, né, senão cai ainda. E daí lembrei daquele rapaz, né, como que Deus, né, ele age. Muitas vezes nós estamos com um problema sério e não vemos, mas como eu vou resolver isso? Busca a Deus, entrega seu problema a Jesus, que você vai ver, ele vai aparecer andando sobre as águas. A ajuda dele vem do impossível. Eu aprendi isso. Levanta aquela tempestade sobre a minha vida, foi em nome de Jesus. Aconteceu agora, sexta, né, Jaque? Cedo. Pensa num pepino, negócio de um seguro, que ia me dar um prejuízo de uns 15 mil reais. Eu falei, Jesus, mas, até eu falei para a Jaque, você vai ver que vai. Vai daqui, pôs na mão de fora, eu não vou esquentar a cabeça não, porque Jesus vai resolver. Foi 11 horas da manhã, estava resolvido. Entrega seu problema nas mãos dele. Você acha que a causa é impossível, mas ele vem andando sobre as águas. Mais à frente um pouquinho, no 28 e 29. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que você creia naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. É para nós crermos, confiarmos no Senhor Jesus, que o teu problema vai por água abaixo. Entrega. Não tem aquele, quem não tem problema nenhum na vida aí? Erga a mão, quem não tem problema? E quem tem problema? Todos nós temos. Só que pode ser resolvido se você tiver fé e entregar o teu problema na mão dele. Aí no tempo dele, conforme ele quer, você vai ver. Não é da noite para o dia, mas depende. A situação não vai ser na noite para o dia, vai ser na hora, que nem foi sexta-feira para mim. Se levantou aquele temporal, falei, não, eu tenho um Deus que eu confio, eu tenho um Deus que eu busco, eu tenho aquele Deus que eu não falto nos cultos. Então o meu Deus, o meu Jesus, é o Deus do impossível, e é o teu também. Entrega na mão dele, e você vai ver que tudo se resolve conforme ele quer e no tempo dele. Amém, irmãos? Então você precisa lembrar que Deus disse no começo da criação, ele falou assim, para o homem, sujeitai e dominai. Naquele momento, Deus passou a terra para os homens. A partir daquele momento que a terra passa a ser nossa, a terra é nossa casa, Deus passa a ser alguém que nos visita, só que não é qualquer um que está nos visitando. É como se nós tivéssemos uma casa alugada e o dono viesse lá e falou, posso entrar? Você pode falar para ele, não. Não é assim, Raquel? Não, eu estou pagando aluguel. Né? Então Deus, Ele deu a terra para os homens. E Deus não pode entrar na nossa vida se isso não partir de nós. Você precisa entender isso.
Agora a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir o ladrão. Ele precisa disso? Não, porque ele é ladrão. Diga comigo, ele é ladrão. Então o ladrão, querido, ele achou uma brecha, achou uma oportunidade, ele entra. E olha bem, lá no livro de Jó, no capítulo 1, tem um segredo ali que você precisa ficar craque nesses segredinhos. Na Bíblia diz assim, que Satanás foi conversar com Deus. Apareceu diante de Deus. Foi conversar na reunião dos santos. Ele apareceu lá no meio. E ele apareceu no meio lá e Deus perguntou para ele, de onde vem Satanás? Ele fez, eu venho de rodear a terra. E ele estava vigiando. Então Satanás, ele fica passeando pela terra e viajando. Até o Marcos Belli tem uma brincadeira que ele fala assim, né? E eu, né, se Deus me perguntar de onde eu venho, se alguém me perguntar, falou assim, o diabo estava dando em volta da terra e eu estava andando atrás dele. Eu estava correndo atrás dele. Então, Deus falou assim para Jó, porque Deus já sabia, para Satanás, né? Deus já sabia o que Satanás estava fazendo ali. Diga comigo, Deus sabe todas as coisas. E o que Deus falou para Jó? Viste o meu servo Jó? Por quê? Porque o diabo, ele é um promotor no mundo espiritual. E o diabo estava ali para acusar Jó. Para poder, né, colocar uma acusação em Jó. Porque ele é acusador. A Bíblia diz que no final dos tempos, o diabo, o acusador dos nossos irmãos, será lançado no lago de fogo. Segredo, irmãos, ó, que você tem que aprender. Então, a palavra ali que no original, né, que quando o diabo apareceu diante de Deus, a Bíblia fala ali que ele estava, na palavra certa era preitear. Ele estava ali para preitear a vida de Jó. E Deus falou, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. E aí, Satanás, ele conta segredos ali. Um dos segredos que ele falou, se prostrado me adorar. Falou para Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Uma coisa você tem que saber, o diabo é mentiroso, ele não tem nada. Aí ele fala assim, porque a mim me foi dado nada, ele enganou o homem, ele usufruiu. A mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. O homem passou para ele. Aí, naquela conversa, você precisa entender isso, ó. Deus revelou um grande segredo, Satanás revelou um grande segredo, ele falou assim, de sorte que ele te teme, de sorte que ele é assim, claro que ele é assim, porque o Senhor o cerca por todos os lados. Diga comigo, o Senhor cerca por todos os lados, e tudo que ele faz, o Senhor faz prosperar. Então, em vão Jó te adora. Querido, preste bem atenção. Satanás não podia entrar em um gato, em um cachorro, em um boi, em uma peça de Jó, porque Jó era íntegro, reto, se desviava do mal, e ele e a sua casa adorava a Deus e sacrificava para Deus. Esse é um dos segredos. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos cerca por todo lado. Para o Espírito Santo sair da tua vida, querido, basta uma coisa, uma maneira de pensar errada. Ele discorda com você, ou você discorda com ele, e vocês estão separados. Por isso que nós precisamos entender sobre igreja, sobre autoridade, sobre não ter problema com pessoas, né, Raquel? Sobre edificar casa para Deus, né? Fazer parte das coisas de Deus, porque o diabo te fez pensar de um modo teu, fora da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo se afasta de você, e você dentro da igreja passa de ser um servo de Deus e se transforma em um servo do diabo, mesmo dentro da igreja. E a igreja para de crescer, a igreja
para de prosperar, a igreja para, querido, de cumprir o propósito de Deus. Então, você precisa compreender, só que isso não está acontecendo só na igreja, está acontecendo no teu casamento, está acontecendo nas tuas finanças, está acontecendo no teu nome, está acontecendo na tua família, né? Você não quer abençoar teu filho? Você sabe que as pessoas falam assim: pastor, o senhor não liga, o senhor não cuida dos seus filhos. Eu falei: vocês vão ver a história de cada um, porque Deus não vai cuidar deles por causa deles, Deus vai cuidar deles porque eu coloquei eles na mão do Senhor. Pegaram? Então você precisa entender, não tem herança melhor para deixar para os seus filhos do que você ser um homem, uma mulher de Deus daquele íntegro tipo Jó. E hoje eu quero te ensinar algo, querido, que você já pode começar a desfrutar das coisas de Deus hoje. Hoje, se você pegar o que eu vou te ensinar hoje, você vai falar assim, é tudo que eu preciso. Nós cantamos agora há pouco uma canção que conta um segredo, tá? Agora preste bem atenção. Toda vez, quando eu aprendi a orar, o cara que assim colocou eu na fria para orar, primeira vez, que eu bambiei a perna, gaguejei, e só Deus sabe como foi a luta para me orar para as pessoas em público a primeira vez. Ele ensinou uma coisa, querido, que é um segredo também. Ele nem sabe desse segredo, acho que até hoje. Mas toda vez ele falava assim: toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Na hora que você fala isso, o diabo ele fica possesso. Por quê? Porque a função do diabo é tirar a glória de Deus da nossa vida, né? E nós temos a glória de Deus na nossa vida de acordo com que nós retribuímos quem Ele é. Quando nós adoramos a Deus da maneira que Deus é, a maneira que Deus é reflete sobre nós e nós ficamos com a glória de Deus em nós. Tanto é que o apóstolo Pedro e Paulo fala que nós somos participantes da glória e virtude de Deus. Eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo controlar os seus pensamentos, porque o diabo, ele trabalha no pensamento, e o pensamento não é o que você pensa, é como você interpreta aquilo que você vê e vive. E não tem como você pegar o caminho certo se você não tiver duas coisas: conhecimento da palavra e o poder do Espírito Santo. Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras sagradas e o poder de Deus, tá? Eu quero hoje ministrar para vocês sobre o poder de Deus, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você: ninguém merece o batismo do Espírito Santo, mas todos podem receber. Na Bíblia conta a história de várias pessoas que serviam a Satanás. Vou dar um exemplo. O próprio Saul, se eu não me engano, ele foi para matar lembra os sacerdotes, né? E ele chegava perto dos sacerdotes, sabe o que acontecia com os sacerdotes? O Espírito Santo pegava ele e ele começava a profetizar. Entenderam? E também, ele não era, na hora que ele foi chamado, ele não estava preparado ainda, e ele foi ungido e ele recebeu o poder de Deus, veio sobre ele, ele começou a profetizar. E várias vezes Saul foi pego em situação ao qual ele queria fazer mal, e o Espírito Santo pegou ele, não conseguiu fazer, porque o Espírito Santo colocou ele para profetizar. Nós fazia culto lá na loja, e tinha um vizinho que jogava bomba, pedra, e fizeram baixo-assinado contra nós. Mas várias madrugadas, a unção do riso pegou ele, e ele não pôde fazer nada. O cara começou a rir dentro de casa, que nem um doido lá, ó. Pegaram? Entrou uma vez 3 moças que a mãe levou na marra para a igreja, elas não queriam. O negócio delas era festar, bagunçar. Levou aquelas 3 moças lá na loja quando ele estava fazendo culto. E a mãe foi empurrando elas na marra, elas com vergonha, né? Porque todo mundo tinha vergonha de nós na época. As moças deram 3 passos dentro da loja, as 3
caíram na unção e foi uma experiência maravilhosa. Então fala assim comigo: o Espírito Santo pode me pegar. Mas isso não quer dizer, falei, que Ele é meu e que eu sou dele. Entenderam, gente? E às vezes você é do Espírito Santo, o Espírito Santo te dirige. Você é uma pessoa perfeita diante de Deus. Você vê a experiência maravilhosa com pessoa que nem é crente. Então diga comigo assim: o Espírito Santo faz isso porque Ele tem propósito. Ele quer, querido, que você creia em Jesus. Os sinais e os prodígios de Deus, eles são para que tua fé seja fortalecida, para que você possa, querido, crer e viver uma vida de fé em Jesus. Entende? O que agrada a Deus é fé. E fé, querido, tem aquele que não sente nada, que não vê nada, mas tem compromisso com a palavra e com o que o Espírito Santo manda fazer. Mas essa noite, eu quero te ensinar isso, sabe por quê? Eu sempre falo para as pessoas assim, quando ela começa a vir 2, 3 meses na igreja, eu falo assim: olha, enquanto você não tiver uma experiência com o Espírito Santo, não começou nada na tua vida ainda. A partir do momento que você começa a ter experiência com o Espírito Santo, aí você pode falar assim: agora eu estou conhecendo Deus. Porque sem experiência com o Espírito Santo, o que acontece? Você começa a se fortalecer na alma, na religião, no seu conhecimento. Você está até aceitando tudo ali, mas com a tua força. E a Bíblia diz, querido, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se o Espírito Santo não tiver, querido, fazendo a obra na tua vida, a obra dele, a obra de Deus, não começou. Começou a obra do ministério, restauração da noiva, a obra da igreja católica, a obra da igreja metodista, batista, presbiteriana. Mas a obra do Espírito Santo, querido, é que começa a obra de Jesus no nosso coração. Nós precisamos saber separar o que é religião, o que é uma vida de conduta que agrada a Deus. Ser religioso agrada a Deus, mas você ser da religião, isso é coisa diabólica. Pegaram? Agora, eu preciso, porque aonde eu vou reunir como igreja? Na religião. Aonde nós vamos fazer projeto para Deus? Na religião. Aonde eu vou trabalhar de uma maneira que o Espírito Santo vai ter terreno para poder a semente de Deus florescer na minha vida? Na igreja. Então a igreja, ela é necessária. Qual que é o problema? É quando nós começamos a tocar a igreja na visão de homem. Agora a igreja tem que ser administrada na visão de homem por causa das leis dos homens. E isso é Deus que vai nos dar sabedoria. Cobraram o apóstolo Pedro do imposto de Jesus. Falaram assim para Pedro: o seu mestre paga imposto? Ele falou: paga. Mas não pagava, né? Aí ele foi lá e falou para Jesus: Jesus, falaram para mim que você paga imposto. Eu falei que você paga. E sabe o que Jesus falou para Pedro? Está certo. Né? Para o reino desse mundo nós precisamos pagar imposto. Vai lá, lança um anzol na água, e você vai achar dois denários, acho que é 2, né? Ou um, não sei. Você tira, e era mais do que o imposto, aquele dinheiro. Você tira, abre a barriga do peixe, você vai achar ali. Foi lá, jogou o anzol, pegou o peixe, tirou a moeda, foi lá e pagou o imposto de Pedro e de Jesus. Jesus falou: você paga o meu e o teu imposto. Então Deus, Ele vai nos ensinar a lidar com o reino dos homens. Mas você precisa entender que entregou a vida para Jesus, você não é mais desse mundo. Mas você vai permanecer nesse mundo. E para permanecer aqui, aos olhos de Deus, Deus tem um plano na tua vida. E esse plano, ele vai ser julgado, contado, e vai ser estabelecido na tua vida o resultado desse plano lá na eternidade. Aqui não, aqui você vai receber providências de acordo com o propósito que Deus tem para a tua vida.
Então a Bíblia diz assim: deleita-te no caminho do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. E a bênção de Deus abunda tanto, querido, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ninguém tinha mais gado, mais servos, mais ovelhas, mais riqueza do que Jó. Então, por quê? Por causa da atitude dele, gerava aquilo. E Satanás ficava furioso, mas ele chegava, não tinha como ele tocar em nada que era. Vem cá, será que o servo de Jó era fiel igual a Jó? Diga comigo, de jeito nenhum, falei. Mas, falei, porque era servo de Jó, estava cercado também. Fala assim comigo, será que eu mereço ser cercado como o melhor membro dessa igreja? Fala assim, se eu for servo dessa igreja, por causa de Jesus, eu estou cercado, igual o pastor, ou mais, falei. Por quê? Porque a bênção não é do pastor, ela é do ministério. Talvez o pastor é mais esperto, entende? O pastor é mais esperto, o pastor pega, o que ele faz? Eu pego minha vida e uso ela para prosperar o ministério. Quando eu uso minha vida para prosperar o ministério, o que acontece com a minha vida? Ela está cercada, porque o ministério eu não faço para mim, faço para Jesus. Então, se você faz a mesma coisa, Deus começa a te cercar. Aí Deus não vai gostar de você estar pobre. O que Ele vai fazer? Ele vai dar um jeitinho para vir oportunidade. E você não vai saber aproveitar aquela oportunidade. Então, vindo na igreja, estudando a palavra, sendo cheio do Espírito Santo, Deus vai abrindo as portas e você vai. As coisas vão, diga comigo, as coisas vão acontecendo, falei. Amém, querido? Quanto mais você se dedicar, mais buscar, é inevitável a prosperidade, a saúde, a alegria. Mas os rebeldes vão continuar sofrendo. Entende? As consequências. Mas vão ser cercados. Entende? Não vai faltar nada. Por quê? Porque Deus cerca aqueles. Agora, olha bem, o que eu tenho que tomar cuidado? Cuidado em não desviar. Cuidado em ficar firme, me apegar. Cuidado para que tudo que acontece na minha vida e na igreja é o diabo trabalhando para me tirar o meu pensamento e começar a falar mal, criticar, entende? Fofocar, caluniar. Então tem que tomar cuidado com o que eu ouço, com a maneira que eu vejo, com a maneira que eu penso. Não é por causa de estar certo ou estar errado, é porque senão você sai fora do cerco da proteção de Deus. Pegou ou não? Se um servo de Jó ficasse servindo a Jó, falando mal dele e ajudando o concorrente dele, será que ele ia ter a proteção que Jó tinha? Não, querido, aquela proteção que Jó tinha ia ser contra ele, ia ser inimigo dele, porque a Bíblia fala bem claro, que aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se, estabelece que é inimigo de Deus. E o irmão Eli, ele sempre falava, Trovati, se eu trombar com o diabo, eu clamo a Deus, Deus me levanta. Ele falou, mas se eu trombar com Deus, quem me salvará? E a Bíblia mesmo fala, dura coisa é lutar contra os aguilhões. E lá no Velho Testamento fala assim, né? Cuidado para que vocês não se veem lutando contra Deus. Né? Quando a pessoa, querido, ela está contra aquilo que é de Deus, ela começa, querido, ser exposta a retaliações. Aí começa a dar problema na sua finança. A primeira coisa que o diabo quer acabar com a vida da gente, família, olha bem, as coisas que eles são, ele vai pegar o ponto mais fraco teu. Às vezes seu ponto fraco não é família, é finança. Às vezes o teu ponto fraco não é nem finança nem família, é o filho, fiote seu. Às vezes não é nenhum nem outro, às vezes é a saúde. Então, quando você desviou o pensamento daquilo que te cercava, vai rapidinho vai manifestar o teu ídolo. E aí você vai
sofrer retaliação mesmo na igreja. Por quê? Porque pensou de maneira fora do princípio de Deus. Estabeleceu-se inimigo da obra de Deus. Então, querido, quando eu chamo alguém para vir para a igreja, ela não precisa fazer nada. Ela vem para a igreja e fala, eu gostei dessa igreja. E a gente agrada, aquela pessoa fica dentro da igreja imediatamente. A depressão vai embora. Glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Quantas pessoas aqui estavam com depressão e veio 2, 3 vezes aqui no ministério e a depressão cessou? Levanta a mão. Eu sou um, ó. Fui, né? Olha lá, outro irmão, ó, tá vendo? Por quê? Olha lá, o irmão lá, ó. Por que que a depressão vai embora? Só da pessoa vir e falar, não, eu gostei, eu vou pegar o caminho, é por aqui que eu tenho que ir. Veio por quê? O anjo cercou. Né? Eu, antes de me converter, eu tinha depressão. Eu queria me matar. Meu sonho de consumo era se matar. E eu não podia por causa dos meus filhos. Tinha responsabilidade. Eu sempre fui um cara de responsabilidade. Trabalhador, queria cuidar das coisas, né? Fazer a minha parte, deixar um nome. Né? Então, sempre tive assim, essa ambição. E por causa dos meus filhos, eu não me matei. Mas quando eu entrava dentro da igreja, querido, lá dentro da igreja, eu ficava lá, querido, me dava uma paz. Era um momento que parecia que eu saía do meio da perturbação e entrava na abundância. Aquela paz, não tinha dinheiro que pagava. E eu comecei a ficar firme na igreja. A minha depressão demorou para sair. Mas a vontade de se matar, querido, ela foi, acho que uns 2, 3 cultos, ela sumiu. Amém, querido? Você está entendendo? Mas o ponto principal que eu quero te dizer, querido, é o seguinte. Quem não quer que você receba o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é o diabo. Tá? E você precisa entender que o diabo, ele coloca assim, mas eu não mereço, eu não consigo. Diga comigo assim, não tem que conseguir, nem tem que merecer. Se você for hoje tentar receber o batismo do Espírito Santo, você não vai receber. Se você pegar e falar assim, não, eu vou ficar aqui adorando numa boa, bem relaxado, bem tranquilo, você vai receber. Era difícil receber o batismo do Espírito Santo em manifestação. Eu acho que o Espírito Santo já tinha me lambuzado, me ungido, tudo assim, né? Porque eu não podia chegar nos lugares, o milagre acontecia. Mas eu não conseguia orar em língua, eu não conseguia ter umas experiências fortes, entrar na unção do riso, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sempre estava querendo conseguir que a unção manifestava, né? E eu torcia, eu ficava ali, pega. Senhor, glória, 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 glória. Eu fazia de tudo que mandava. E nada. Aí o dia que eu descobri que era só relaxar e ficar quietinho, né? Ou se não adorar sem e tal, e pá, e deixar fluir. Querido, não demorou nada. Só que depois que ele me pegou também, querido, eu fiquei uns 3 meses para sarar. Entende? Para mim dar uma melhoradinha de voltar no normal, porque era tão bom que eu só queria ficar na unção manifesta. E eu aprendi, né, que era só relaxar e ficar quietinho, eu ficava e me pegava. E eu, como eu sempre amei, amo, adoro ser cheio do Espírito Santo, aí eu só queria fazer isso. Às vezes eu estava trabalhando, eu corria lá em casa, eu falei, deixa eu conversar com ele mais um pouquinho lá. E eu ia lá em casa, eu jogava um cochoado no chão assim, que dobrava o joelho assim, jogava o rosto no pó e ficava sem pensar nada. Daqui a pouco começava. Eu fiquei 15 dias só chorando. Chorava, urrava, chorava. Mas era um choro, querido, que parecia que estava limpando. Aí eu descobri, né, que o Senhor primeiro Ele tira toda a tristeza, choro através da manifestação. Passou-se uns 15 dias, eu comecei a chorar e rir. Chorava e ria, chorava e ria. E chorava um pouco e ria. E eu falava assim, né, para o Espírito Santo, porque daí a gente vai pegando intimidade. Eu falei, Espírito Santo, eu não te entendo. Eu vou chorar, eu ia, chorava. Eu ria e chorava, mas de perder o juízo mesmo, gente. Quem chegava em casa falava assim, esse endoidou mesmo. Mas ele estava curando. Porque ele tira todo o choro que você engoliu. Sabe a tristeza que você engoliu? As pessoas ficam assim, todo dia ela acorda, ela fala assim, está faltando algo na minha vida.
Enquanto, querido, não saiu todo o choro, né? O riso não permaneceu. Hoje, né? Esses dias eu dei uma choradinha aqui, né? Porque eu comecei a me emocionar com Jesus e eu chorei de emoção. Mas não é igual aquele choro era um choro que parecia que estava tirando, me lavando de dentro para fora. Querido, só o Espírito Santo, que é o nosso fabricante, diga comigo, Ele é o meu fabricante, pode fazer isso. Quando você compra um carro, o melhor lugar de levar é na agência, porque lá na agência, os caras recebem treinamento do fabricante. E o fabricante, ele conhece cada detalhe, porque ele pensou, ele construiu, ele fez cada detalhe daquele carro. Querido, se o fabricante não resolver, né, Yumi, né, Raquel, pode jogar no fogo do inferno, porque aquilo não vai prestar mesmo. A Bíblia diz assim: tirarei o coração de pedra. Coração é emoção, que senta nas emoções. É aquilo que nós damos valor. Tirarei o coração de pedra, coração endurecido, coração que não presta. E colocarei um coração novo, um coração de carne. E não vou mais escrever as minhas leis na tábua de pedra, porque pedra é dura. Mas vou escrever na tábua do coração de vocês, do coração de carne. Então Deus tira. E Deus tira também o espírito velho e coloca um espírito novo. Ele faz você de novo. Tanto é que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, com toda essa religiosidade sua aí, ó, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar. Mas se você nascer da água e do Espírito, a água é palavra, do Espírito é o poder de Deus. Se você nascer da água e do Espírito, não só da água, mas da água e do Espírito, né? Você vai poder desfrutar de tudo isso. Então, olha bem, quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Mas vamos fazer o seguinte agora. Então nós vamos dobrar o nosso joelho. Vocês já repararam que os irmãos da congregação, os irmãos assembleianos, quando eu entrei na metodista era assim. Na igreja católica antigamente ninguém começava um culto ou uma missa sem antes dobrar o joelho e orar. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor, eu dou a Ti. A igreja comigo. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, nós damos a Ti, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Toda a honra, toda a glória e todo louvor, nós damos a Ti, Senhor Jesus, nosso Salvador, Redentor, nosso noivo. Toda a honra, toda a glória e todo louvor, nós damos a Ti, ó Espírito Santo, nosso companheiro, presença do Deus vivo, nosso Criador, Criador do céu e da terra, único Deus vivo, capaz de dar seu único Filho, para que nós tenhamos vida em abundância. Meu Pai, eu sou pecador, mas eu posso entregar minha vida a Ti, por causa de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor me amou tanto, que deu Jesus para pagar pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor entrou na minha vida desde o dia que eu Te aceitei. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, como diz
as Escrituras, sentou no seu trono e com a sua presença Ele encheu o universo e pela sua palavra poderosa Ele governa todo o universo. Papai, eu sou seu filho adotivo. Não foi eu que te escolhi. O Senhor me escolheu. E eu me rendo a isso. Com gratidão. Papai do céu, eu não conheço, mas eu preciso conhecer esse teu grande amor. Papai do céu, eu quero as suas promessas e que rios de água viva flua do meu interior para que eu possa ganhar almas para ti. Amém. Deus, eu quero que o Senhor abençoe cada um que está aqui essa noite, Deus. Nós nos dobramos diante de ti, Pai, para legalizar, Deus, a quem nós servimos. Se Satanás, Pai, disse, Deus, que se prostrar diante dele, ele daria tudo, Deus, que foi entregue a ele. Muito mais, Pai, nós, Deus, como igreja, como filhos, como servos, prostrado diante de ti, eu sei, Deus, que o Senhor vai nos dar o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, eu estou aqui de joelho, dobrado, junto com a igreja, pedindo, Espírito Santo, que você seja derramado sobre cada alma aqui, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre o nosso corpo, porque eu quero que meus irmãos tenham saúde, prosperidade, alegria, paz, que sejam cheios da tua presença. Acabamos de cantar aqui, Senhor. Eu só quero a tua presença. Quem tem tua presença, Espírito Santo, é rico. Tem o dono do universo habitando dentro de si. Não tem tesouro maior do que esse, Senhor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter tua presença? Ele é o rico mais pobre que existe na terra. Mas com a tua presença, Senhor, nós podemos ser o mais pobre da face da terra, que nós somos os mais ricos. Porque só a sua presença é que importa e começa alguma coisa. Jesus, toda a honra, toda a glória é tua. Lá em Apocalipse, Jesus, mostra o lugar onde nós vamos estar vendo com os nossos olhos, ouvindo com os nossos ouvidos, sentindo com os nossos 5 sentidos apurados, o trono da tua glória e todos dizendo, aleluia, glória, honra e louvor ao Cordeiro Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, oh glória, rabate candarabashi. Turicandalabaixo, recandalamash. Aleluia. Agora nós vamos nos levantar, Senhor. Mas é com respeito, Senhor, para te adorar. Amém, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, querido. Ó, eu só vou ler alguns versículos aqui para nós compreender uma coisa. Quando você vê lá em Atos dos Apóstolos,
capítulo 1, né? Deixa eu ver aqui. Mais fácil. Já tem algo acontecendo, tá, querido? Tá bom. Estou sentindo já. Estou sentindo algo bom. Os intercessores aí vão orando, porque hoje eu quero que o Espírito Santo pegue as pessoas que precisam. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: depois de sua morte, Jesus apareceu a eles, de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Diga comigo assim: Jesus ficou, depois de ressuscitado, 40 dias, aparecendo. Diga comigo assim: provando que estava vivo. Porque Jesus está vivo é uma coisa que precisava ter prova, né? E Jesus ficou provando. Aí, diz assim: os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Então ele ficou nesses 40 dias conversando, explicando para eles sobre o reino de Deus. Um dia, quando estavam com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Então, aqui que é o segredo, querido, ó. Fiquem em Jerusalém e esperem que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme disse a vocês. Então, aqui, Jesus estava falando assim, ó, não começa nada sem antes receber o que o Pai prometeu. Nem a conversão deve começar antes de você receber. A conversão de uma pessoa recebe quando você traz ela na igreja. Ela pode não gostar de crente, ela pode tal. Na hora que ela recebe o Espírito Santo, igual ontem mesmo, não sei quem estava falando para mim, que o irmão aqui disse que não gostava de crente. Né? Não gostava, né? Então hoje está dando bafão na igreja. Né? E tinha uma irmã, a esposa, quando começou um avivamento nos anos 80 aqui em Bandeirantes, e esse avivamento pegou forte a igreja metodista, e tinha um pastor lá que era tradicional, o pastor Sidney. E a esposa dele começou a ver aquele movimento, o Espírito Santo pegando a igreja, e eles não eram muito do ramo, né, do ramo de avivamento. E ela via as irmãs orando em língua, e umas perdiam o juízo um pouco, né? E ela falava assim, isso não precisa. Isso aí, ó, o dia que o Espírito Santo me pegar, vocês vão ver que a gente tem controle, que vai ser bem sossegado e tal, né? Mas foi passando o tempo, e ela não recebia o batismo do Espírito Santo. E as pessoas, eles começaram a ter muita crise, porque eles não entendiam nada. E fala-se assim, né, que eles ficavam indignados, que um visitante chegava na igreja, recebia o Espírito Santo, e crente lá com 20 anos, buscando que nem doido e nada. E chegava a gente lá, e cada um da pá virada lá e recebia. E aquela irmã sempre falava isso, né? Isso aí é porque é carne, porque é muito escândalo, não precisa disso e tal. Mas um belo dia, eles estavam orando lá num sábado, e ela nem estava preocupada com isso nada. Um irmão chegou, colocou a mão na cabeça dela, e ela recebeu o batismo do Espírito Santo, e disse que até hoje não teve um bafão maior do que aquele na igreja. A mulher perdeu o juízo e disse que não tem um bafão maior do que o dela. Então por quê? Porque, querido, a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. Então, eu tenho minhas experiências, mas você deve ter a tua, e você deve saber aquele que sempre tem mais. Você pode ser um crente pentecostal de 30 anos, que teve experiências tremendas. Deus sempre tem mais. E nós devemos buscar Deus de modo bem simples. Nós não precisamos querer dominar nada, nós temos que se render, se entregar. Entende? Por que o Espírito Santo tem facilidade em pegar pessoas que
são mais tranquilas, são mais sossegadas? Porque na hora que ele vem, ele não pode ter os nossos pensamentos atrapalhando. E nem as nossas emoções trabalhando. Porque funciona assim, diga comigo assim, eu sou senhor de mim mesmo. Então, se eu estou em atuação, o Espírito Santo não vai atuar. Ele vai ficar vendo, abençoando às vezes, reprovando às vezes. Se você estiver agindo de acordo com a vontade dele, ele vai ficar só te abençoando. Se você ficar fazendo as coisas contra, ele vai fazer o negócio dar errado ou vai se afastar. Por quê? Porque você é senhor de você mesmo. Mas quando você pega e adora Ele, e Ele passa a ser o Senhor, e você começa a se render, o seu orgulho vai para a água abaixo, sua maneira de pensar, eu não estou nem aí se eu entendo ou não, eu quero esse negócio, eu vou mergulhar nisso aqui. Então, geralmente também umas pessoas que têm mais facilidade, são pessoas que confiam plenamente, naquele momento, naquele instante, e às vezes, né, o que atrapalha muito? Então vamos dar um exemplo assim, o meu funcionário, ele trabalha, ele vê todo dia o meu defeito, né? Lá na loja. Aí eu vou ministrar o Espírito Santo para eles têm barreira de receber de mim. Por quê? Aí vem um visitante, nunca me viu, você chega lá e acontece. A turma mesmo aqui conhece, quando eu vou nas igrejas de fora, explode. Por quê? Porque as pessoas não me conhecem. Então, o que é que atrapalha? Não é que a pessoa que está ali está atrapalhando. É a minha maneira de pensar, é o meu coração. É a minha maneira de ver as coisas que bloqueia o agir do Espírito. Por que eu falo que o maior segredo para você ter uma vida legal com Deus é o quê? Né? É não dar importância. Quando eu falo não dar importância, é que é assim... Igual, por exemplo, tem um irmão que peca na igreja, a gente já fica desconfiado dele, né? Aí atrapalha tudo. Então você pode saber, você não pode dar importância para o pecado dele, você tem que dar importância o que Deus quer fazer com ele. Deus quer tirar ele do pecado, quer transformar ele em um grande servo de Deus. Aí eu começo a dar importância para as coisas de Deus, entende? Aí essa importância boa vai fazer o Espírito Santo você ter um relacionamento mais gostoso e amoroso com o Espírito Santo. Então, por isso que não pode, você tem que amar o pecador, odiar o pecado. Diga comigo, eu odeio o pecado. Porque eu odeio o pecado, eu quero tirar a pessoa do pecado. Agora eu vou tirar a pessoa da igreja, vou reprovar ela, vou falar dela para os outros, para destruir mais ainda, vou contribuir com o diabo, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Eu vou ser o fofoqueiro que vou destruir a vida daquele pecador? Então isso Deus odeia isso. Você precisa ser aquela pessoa que vai trazer o pecador para Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo ele vem por causa disso. A pessoa está com a vida toda destruída, ela vem na igreja o quê? Eu vou na igreja, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Então ela está rendida, ela está entregue, ela está coisa mais fácil do Espírito Santo pegar ela. O crentão já sabidão, é tudo orgulhoso, ele chega dentro da igreja, eu sou abençoado, eu sou uma bênção. O Espírito Santo já fala assim, esse está com orgulho. O mesmo, por mais que você cresça no Espírito, você tem que chegar na igreja e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o meu conhecimento e a minha sabedoria eu não vou ignorar, mas eu vou falar assim, aumentou a minha responsabilidade. E eu não sou apto para isso. Quanto mais você tem, mais vai ser cobrado. Então nós temos que permanecer humilde. Quanto mais humilde, melhor para ser cheio do Espírito Santo. As pessoas perdem o Espírito Santo por causa do crescimento espiritual, porque elas não eliminam o orgulho, ela não cultiva a simplicidade e também sumiu a palavra agora. A humildade, né? De ser humilde ao ponto de falar assim, não, humilde não é pobreza, tá gente? Humilde é o seguinte, chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, aumentou o problema, eu estou muito abençoado e não estou sabendo lidar com a bênção. É assim que a gente chega diante de Deus, pedir misericórdia, Deus.
E ter inveja do pobre, né? Falar lá para o Senhor, aquele pobre lá, ó, ele só pode receber de ti. Eu estou ferrado, eu preciso apresentar para ti. Porque a diferença de quem tem e quem não tem é que quem tem, ele tem que apresentar para Deus. Pegaram, gente? Ele tem que dar para Deus, ele tem que oferecer para Deus. E quem não tem? Né? Quem não tem? Quem não tem, ele chega diante de Deus, Deus, tudo que eu tenho eu te dou. Mas não tem nada para dar. Né? Então, a gente tem que saber, né? Aí a pessoa vai ser humilde, vai ficar constrangida, né? Vai falar assim, poxa, um dia eu estava orando em casa, né? Eu estava muito abençoada, muito cheio de Espírito Santo, eu estava orando em casa, e eu comecei a falar assim para o Senhor, Senhor, o Senhor precisa me abençoar, porque eu quero te oferecer bênção, eu quero oferecer aquilo que o Senhor me dá, né? Eu quero te oferecer o melhor. Aí, eu comecei a falar para Deus de Salomão, Davi, né? De repente o Espírito Santo me pegou e me deu uma visão de uma montanha bem maior do que esse prédio aqui, de ouro puro. Ouro puro. E ele falou assim, ó, se você me oferecer esse ouro, e você me oferecer, e eu me vi como um objetinho, uma minusquinha assim, como se fosse o nada do nada do nada, eu me via, e aquela montanha de ouro do meu lado. Aí o Senhor falou assim para mim, para quem que eu olho? Para essa montanha ou para você? Aí eu falei para ele, aí eu comecei a chorar, né? Chorei. Falei assim, Senhor, o Senhor não olha para a montanha de ouro, o Senhor olha para mim. Então, você, cada um de nós, você pode apresentar tudo para Deus. Ele não está nem aí, porque Ele é o Senhor do ouro e da prata. Mas você é tão precioso, que o sacrifício de Davi, todo o sacrifício de Salomão, não se compara quando você entrega o teu coração para Ele. Quando você ama Deus, adora a Deus. Então você precisa compreender isso. E nesse instante aqui, querido, olha bem, o que você precisa entender é que você é essa pessoa tão preciosa, e os pecadores também são, toda a humanidade é. Se tivesse uma pessoa só nessa vida, né, e fosse o maior pecador que já existiu na terra, e tivesse só um, Jesus teria descido só por ele. Se você fosse o único, Jesus teria descido do céu só para morrer no teu lugar. Então nós somos muito preciosos, preciosíssimos. E agora olha bem, quando Jesus ele conquistou para nós, com a sua morte, resgatando nós, ele ficou 40 dias, 40 noites na terra e subiu ao céu. E lá no céu, ele tinha uma missão, ainda a respeito da igreja. A igreja de Jesus, querido, que somos nós, passou a ser a coisa mais importante do universo, passou a ser o projeto número 1 de Deus. Então o projeto de Deus, o maior projeto de Deus é uma família. Deus quer fazer uma família universal. Todo o universo será herdeiro de toda a criação de Deus, desse universo colossal que os homens não têm capacidade nem de ver, será a herança da família de Deus. E Deus ama tanto a tua família que Ele pegou o seu príncipe, o seu filho, né? E Ele deu esse filho para gerar essa família. Quando você entrega a tua vida para Deus, você descobre duas coisas, uma mentira e uma verdade. A maior mentira que nós ouvimos na religião é que todos são filhos de Deus. É a maior mentira que existe. Nenhum ser humano, exceto Jesus, é filho de Deus. Porque quando a Bíblia fala assim, que Deus deu seu único filho, quer dizer que Ele só tinha um. Então nós fomos enganados a vida inteira. Agora, nós somos enganados porque tem uma meia verdade nisso. Diga comigo, tem uma meia verdade, fala aí. Fala assim, mas meia verdade não é verdade, é ou não é, gente?
Então aonde o cara se baseia nisso? Ele se baseia porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então se você quiser saber como é que é Deus, é só olhar para nós. Você vai lá, olha no espelho, como é que é Deus na minha vida? Você olha no espelho? Está na minha responsabilidade, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Olha para o teu irmão aí, ó. Quer conhecer Deus, né? Então, quando Deus manda assim, ó, primeiro mandamento, amar a Deus e depois é amar os irmãos, é porque os irmãos são imagem e semelhança. Por isso que o apóstolo João diz assim: se vocês amam, fala que ama a Deus e não ama teu irmão, como é que você vai dizer que ama a Deus se você não ama alguém que é feito parecido com Deus? Então você é hipócrita, porque só pode amar a Deus se amar pessoas. E o diabo, querido, ele usa as pessoas para fazer nós odiar elas, ter problema com pessoa, ter não sei o quê. Então nós não podemos ter problema com pessoa, porque pessoa, querido, ela está no pecado, ela está no mundo, ela está fazendo coisa errada, elas estão nos prejudicando, mas elas são imagem e semelhança de Deus, e Jesus morreu por elas igual morreu por mim. Entende? Então eu preciso amar essas pessoas se eu quiser entrar no reino de Deus. Por isso que nós perdoamos. Jesus falou, ó, se não perdoar de todo o coração aqueles que vos ofenderam, jamais vocês entrarão no reino do céu, porque esse faz parte do pacto. Agora preste atenção, quando tem a igreja, um grupo de pessoas, e Deus só fez o grupo separar por causa de um projeto específico, que Ele deu diferente para outro. Então tá. Aí eu entrei naquilo lá, aquele projeto vai me unir com aquelas pessoas. E a minha diferença vai somar para o projeto. Mas se eu deixar de focar no projeto, eu vou ficar olhando o defeito um do outro. Eu vou atrapalhar o projeto. Mas se eu olhar para o projeto, ficar de olho no meu líder, e de olho no meu irmão para ver se está junto com o líder também. Não importa, querido, o fato de organizar, diga comigo, o fato de organizar é mais importante do que conseguir. Fala assim, porque ninguém consegue se não organizar primeiro. Você entendeu? Por exemplo, se não tem como você dizer que conseguiu avivar uma igreja, se aquela igreja não tiver amor, não tiver unidade. Aí você precisa entender que a tua família da carne, ela vai ficar na dimensão dos homens. E a da igreja passa a ser a família número 1. Por quê? Porque aqui são os filhos de Deus. Na hora que a Ana Paula morrer, o Leandro não é mais esposo dela. Ela vai ser irmã do Leandro, igual é minha, do Dorival, tua, tal. E não existe um vínculo mais. Entende? E os filhos dela, mesma coisa. Esquece. Ali é outra dimensão, é outro mundo, é outra situação. Mas os irmãos da igreja vão continuar sendo irmãos que têm o mesmo pai, que dentro do projeto eterno tem aliança de herança. Preste bem atenção. Se eu for num congresso e o cara lá é um cara que mais ganha galardão diante de Deus, e eu der um copo d'água para ele, eu pego um copo d'água, falo, toma um copo d'água aqui, esquecer da água, o senhor toma aqui. Jesus falou assim, jamais aquele que deu o copo d'água ficará sem o galardão que aquele cara também recebeu. Pegaram ou não? Então aquele cara trabalha para o propósito de Deus, e Deus vai pagar por isso. Ele vai ser diferenciado, ele vai ser rico lá no reino de Deus. E aquele que deu um copo d'água é participante. Agora imagina nós, né, dentro de uma igreja, lutando por um projeto de Deus e um ajudando o outro. Toda a herança que está aqui, de uma forma ou outra, cada vez que você fez alguma coisa, você faz participante também daquela herança. Então, e isso vai perpetuar de eternidade a eternidade. Nós vamos ser todos irmãos. Como é que vai ser lá, querido? Não sei direito, mas o pouco que a Bíblia dá, querido, já dá vontade de ir correndo para lá. Então, na Bíblia mostra assim, né, querido, bem claro que existe um palácio do rei.
aonde cabe milhares de pessoas que vão lá para adorar. E fica de dia e de noite lá adorando, numa só voz, né? E também mostra, querido, que vai ter comida, rango. Entende? Diz os fanáticos de Coca-Cola, né? Graças a Deus parou com isso, que lá ia ter até cachoeira de Coca-Cola, né? Não sei, querido, o que vai ter lá. Mas eu sei, querido, que tem uma irmã que nós ia comer lá na pizzaria dela, e eu falava assim, ó, tem alguma coisa diferente nessa comida, porque eu nunca comi, né? Eu nunca comi, talvez os outros não sentem isso, mas eu nunca comi uma comida tão gostosa. Aí um dia ela conversando comigo, eu falei isso para ela, irmã, o que tem nessa sua comida aqui, que eu nunca achei uma comida tão gostosa, tem um sabor aqui que eu nunca vi. Ela falou assim, então irmão, vou te contar um segredo. O que é? O Senhor deu uma visão, quando nós faz a comida aqui, um anjo assim, ó, pegava um negócio e jogava em cima da comida, tipo um tempero. Eu falei, é exatamente isso que eu estava vendo ali. Porque não é natural, porque a gente come em vários restaurantes, a gente sabe, só que aquilo lá não dá para dizer em situação de homem que gosto que é aquele, mas eu sei que aquela comida é diferente. Tanto é que é uma pizzaria, né, Rose? E nós vamos lá para comer o quê? Nós vamos comer a comida, aquele serve, nós ia lá comer a comida. Porque a comida tem algo diferente. E aí, né, até essa irmã teve aqui no culto retrasado, né? Acho que é no culto retrasado, no dia de domingo. Então, nós temos que entender, né, querido, que vai ter comida. E a prova disso é assim, ó, os caras apalpou Jesus, ele tinha carne. Vai ter corpo. Diga comigo, vai ter corpo. Ó, palpar a carne de Jesus. Ele falou assim, o espírito não tem, então vai ter corpo. Agora, você sabe quem que vai ser o nosso cozinheiro? Um deles vai ser esse feliz desse anjo que jogou o tempero. Você sabe quem vai servir nós? Né? No dia da honra lá vai ser Jesus, né? O próprio Senhor vai servir nós. Querido, você imagina assim, ó, alguém vem aqui, né? Você com a vida braba, o jeito que você está aqui, vem aqui e fala assim, ó, monta aqui no carro, eu vou te levar para você morar num palácio. Aí você chega lá naquele palácio, assim, aquele palácio ele tem é uma fazenda, um território, coisa, tudo automático, né? Tudo top, cheio de servo para tudo quanto é lado, e você é tratado, até para você, querido, tomar banho, alguém coloca lá e começa em massagem, né, e tal, e pá. Nada disso se compara com o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala bem claro, que olhos humanos não viram, coração humano não sentiu, é o que Deus tem preparado para os seus. Você pegou? Então, querido, o que você precisa entender é que existe esse melhor, Deus já quer colocar hoje, essa noite em você, por causa dessa promessa que nós vamos ler aqui, ó. Ó, o que vai atrapalhar você descobrir que isso é o melhor, é a sua falta de entrega, é o teu domínio, é o você ainda querer mandar na tua vida. Você tem que querer mandar na tua vida só para dizer para o diabo, aqui não, Satanás. Mas na hora que você vai na presença do teu Deus, você tem que derramar, deixar ele te pegar, deixar ele te mudar, deixar ele te transformar, deixar ele acabar com a tua raça. Porque na hora que ele acaba com essa raça ruim, nasce uma raça maravilhosa. Nasce a raça que vai morar no céu com Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Aqui diz assim, ó, fiquem em Jerusalém e espere até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Versículo 7, e Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Eu encontrei com um companheiro meu, né, que nós fazia libertação, que eu ensinei ele a fazer libertação,
Ele andou comigo, né? Eu ganhei eles para Jesus, ele já estava ganho. Mas eu arrastei ele de Andirá, né? Que ele ia para Andirá. E trouxe para a igreja, ele é parente do Hélio Cajuvara. Encontrei ele no mercado. E ele teve um infarto. E ele falou, chegou todo sorridente perto, meu irmão, oi, tudo bem? Quase fui para a glória. Rapaz, mas eu fiquei tão feliz que eu não fiquei com medo de morrer. Eu falei para ele, então, eu também quase morri com a Covid. E eu fiquei muito feliz também de saber que eu não estava com medo de morrer. Aí ele falou, o Caio, meu filho, né, é médico novo, e ficou preocupado, e não sei o que, E eu falei para ele, gente, não se preocupa, porque se eu morrer, eu vou com o meu Senhor. E sabe, querido, é difícil achar um coração igual aquele. Mas eu gostaria, mas eu fiquei muito feliz, né, de achar alguém que, né, pensa assim. Todos nós deveríamos conhecer e pensar desse jeito. Uma coisa que eu quero que você entenda. Então, tudo isso, querido, que Deus tem, para o momento, não existe no universo algo maior do que você ser evangelizado, dar base e receber o Espírito Santo em você. Receber. Deixa Ele te pegar. Amém? Como nós sabemos que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, por que é Jesus que batiza com o Espírito? Porque Ele subiu lá no céu, né, com essa missão. Quer ver? Mateus 3, 11 e 12. Isso aqui é João Batista falando, tá? Eu vos batizo com água, diga comigo, com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim, porque João Batista estava falando antes de Jesus, né? Os batizará com o Espírito Santo e fogo. E ele é mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Glória a Deus. Então diga assim comigo: Jesus, eu te amo, eu rejeito toda obra do diabo. Eu declaro que não tenho nada com Satanás. Jesus, eu acredito que quando eu entrego a minha vida a Ti, o diabo perdeu todo o direito. Ainda que fizeram muito feitiço, macumba, obra de voodoo, sacrifício de satanista, sacrifício em cemitérios, ainda que colocaram, ou eu coloquei, por ignorância, objetos na minha casa, ainda que eu pequei, que eu errei, que eu sou culpado, ainda que eu que fiz a macumba, o feitiço, o sacrifício, o diabo perdeu, porque o Senhor me comprou e me perdoou e me lavou. Fala, diabo, eu estou livre de você, porque ninguém fez um sacrifício tão grande quanto o meu Senhor. Amém, querido? Então você precisa crer nisso, você não precisa carregar mais culpa. Sabe que eles às vezes fazem macumba para a gente, mas às vezes você foi macumbeiro. Não se preocupa, tá? Tinha um irmão, né, que ele era aprendiz de feiticeiro. E ele foi evangelizado e foi para procurar a igreja e teve que parar, porque o diabo falou, não, agora vai te matar. E eles queriam enforcar e tal, e daí ele falava, não, então eu voltava. Aí o irmão Juarez, o irmão, ele foi visitar aquele irmão. Aí o irmão explicou, falou, nós estamos sendo retalhados, está havendo manifestação, mostrou o vergão que apareceu do nada, querendo enforcar a pessoa, porque ele era aprendiz de feiticeiro. Aí o irmão Juarez falou assim para ele, irmão, se eu te falar uma coisa, você acredita? Se o senhor falar, eu acredito.
Aí ele falou assim: se você entregar a tua vida agora para Jesus, a partir de hoje o diabo não põe mais a mão em vocês. Você acredita nisso? Eu acredito. Então você vai para a igreja? Eu falei, vou. Então se você for para a igreja, nunca mais. Você acredita nisso? Ele falou, acredito. E naquele momento, querido, ele fez aquela oração, foi ministrado a respeito disso, porque o diabo não pode mais. Só que se você ficar na dúvida, né, não é o que Deus não está te protegendo, é que você não está. Então o diabo vai querer te pôr dúvida, querer fazer você desistir. E aquele irmão entregou, querido, acabou, problema. Entende? Você precisa compreender que o inimigo ele pode querer retalhar, mas ele não tem direito. Por quê? Porque agora você entregou a tua vida para Jesus, e a prova é que você veio numa igreja, é que você, se não foi batizado, vai batizar. A prova é que você está aqui essa noite. Amém? Glória a Deus.